Primeiramente, eu gostaria de agradecer o convite, né, de estar vindo trazer a palavra para vocês nesta noite. Vou convidar os irmãos a estarem abrindo em Salmos, capítulo 71, versículo 20. A gente vai ler o 20 e o 21. Aleluia. Amém? Amém. Tu que me tens feito ver muitas angústias e males, me restaurarás ainda a vida e de novo me tirará dos abismos da terra. Aumenta a minha grandeza, conforta-me novamente. Por que eu resolvi trazer, meditando muito, orando, buscando, pedindo para Deus? Eu me fiz um questionamento. Senhor, será que eu vou aguentar tudo que Deus quer que eu aguente? A gente acha que se faz essa pergunta diariamente, né? Mas a gente aguenta. Por quê? Porque Deus faz novo todas as coisas, todos os dias. Né? Às vezes a gente questiona Deus, o porquê está doendo, o porquê estamos passando por determinadas situações. Questionando Deus, o porquê muitas vezes que fulano falou algo que não agradou ao nosso coração. Às vezes questionamos Deus por que determinada situação não saiu de acordo com o que o nosso coração queria que saísse. Mas Deus, ele responde. Muitas vezes eu prefiro te ferir, mas eu prefiro que você permaneça na minha presença. Eu prefiro te ferir, eu prefiro que doa hoje. Porque eu sei que lá na frente você vai continuar me adorando. Aí às vezes a gente questiona a Deus, mas Deus, o espinho está machucando. Está machucando. Mas você continua de joelho orando. Está machucando. Mas você continua ali adorando. A presença de Deus, às vezes a gente pergunta, Deus, como que eu vou suportar? E Deus apenas responde, a minha graça, ela te basta. A gente não precisa de mais nada além da graça do Senhor para conosco. Sabe aquele sentimento de solidão, de inuficiência? Ele é horrível, né? Acho que todo mundo aqui já passou, ou passa, muitas vezes, sozinho no quarto. Naquele momento que você está só, sem ninguém, onde todos já estão dormindo, mas você está ali só você e Deus. Pior é não saber o que fazer. E não saber o que fazer para melhorar. A gente tem que lembrar que a gente tem um Pai. Que Ele faz tudo por nós. Que nos guarda, que nos protege, que nos ama e principalmente que não nos acusa. Muitas vezes a gente pensa, Senhor, eu errei, eu pequei, e agora? O Senhor vai me condenar, o Senhor vai me julgar. E uma vez, quando eu pedi um gabinete com o pastor Paulo, eu conversando com ele, eu falei para ele, pastor, eu voltei pela dor para os caminhos do Senhor. E com o pastor Paulo eu aprendi que não. Eu voltei por amor. Porque Deus, Ele é amor. Deus não te julga. Deus não te aponta os teus erros. A partir do momento que você decide seguir e aceitar Jesus como seu único e salvador,
Ele vai apenas te amar. Ele não vai te apontar. Quem aponta o teu erro é o inimigo, muitas vezes no teu pensamento. Para quê? Para que você se afaste dos caminhos do Senhor, para que você não faça aquilo que Deus quer de ti. Às vezes a gente questiona, tem muitas pessoas que questionam a gente quando vê a gente, cristão, passando por uma luta, passando por uma dificuldade. E eu digo por experiência própria, muitos que estão aqui conhecem um pouquinho da minha história. Eu passei 60 dias no hospital, entre a vida e a morte, desenganada pelos médicos. E muitas vezes, dentro do próprio hospital, apontavam um dedo para mim e me questionavam: onde está o teu Deus? Teu Deus não é aquele que pode tudo? Por que Ele não te cura? Hoje eu entendo que eu tive que passar por aquilo lá, para que hoje eu possa falar com propriedade sobre o que é passar pelo vale da sombra da morte. Deus estava me ensinando que a presença dEle é muito melhor. Porque Deus, Ele não me abandonou em nenhum sequer momento dentro daquele hospital. Ele me deu a vida novamente. Quando eu mesmo disse: Senhor, me leva, eu não aguento mais sentir dor. E Deus disse para mim: não, ainda não chegou a tua hora, ainda não chegou o teu momento, eu ainda tenho muito para fazer na tua vida. O que eu tenho para dizer para vocês hoje? Cada um que está aqui hoje, Deus tem um chamado, Deus tem um propósito. Ele não errou o endereço, Ele não errou a cabeça, Ele não errou o coração. Cada um sabe. Às vezes você pode olhar e falar: Senhor, eu sou muito nova para fazer isso. Não. Você não é nova demais para falar sobre Jesus. Davi, ainda quando era criança, foi ungido. Então nós não somos novos demais para falar sobre Jesus. Eu aprendi nesse momento no hospital que eu não devo julgar ninguém, eu não devo apontar o dedo para ninguém. Se eu não puder ajudar, eu vou orar. Se eu não souber o que falar, eu vou orar. Se eu não souber como abraçar, como chegar nessa pessoa, eu vou orar. Sabe por quê? Porque quando a porta do quarto se fecha, a gente não sabe que lá dentro daquele quarto tem presença, dentro daquele quarto tem unção, dentro daquele quarto tem cura, dentro daquele quarto tem batismo com o Espírito Santo. E a presença de Deus toma aquele quarto. Por quê? Porque o Espírito de Deus, Ele está com a gente. Quando a gente dobra os nossos joelhos dentro do nosso quarto, e a gente se entrega, se derrama na presença dEle, Ele vai se fazer presente conosco. Ele vai ouvir as nossas orações. Muitas vezes, quando a gente não tem palavra para orar, mas cada lágrima que sobe, chega como um texto para Deus. Não precisando de muito. Muitos aqui, quem me conhece sabe, eu já conversei com alguns que estão aqui, e eu sempre falei: quando tiver que chorar, chora. Mas chora na presença de Deus. Porque Ele vai te consolar. Ele vai te dar sabedoria de saber o que fazer,
como fazer no momento certo. Fácil? Não é. Moniza, como que você aprendeu isso? Não foi de uma maneira fácil. Bem pelo contrário. Eu aprendi que na presença de Deus, de joelho dobrado, eu consigo ouvir o chamado e a voz do Espírito Santo. A gente tem vindo falando muito na igreja. O pastor Paulo tem falado muito. Nos cultos de jovens tem sido falado muito sobre ouvir a voz do Espírito Santo. Vocês já pararam para ouvir um pouquinho a voz do Espírito Santo? O quão doce ela é? Vou contar um testemunho breve para vocês. Meu filho tinha 10 meses de vida quando ele teve a sua primeira crise convulsiva. Ela durou 6 minutos. Ele ficou com sequelas. 30% do lado direito do corpo dele não mexia mais. Para os médicos, impossível retornar. O Victor, todo mundo sabe, ele é fruto da promessa. De uma promessa de quando eu tinha apenas 13 anos de idade, onde eu recebi o diagnóstico de esterilidade. Quando o Victor teve a sua primeira crise convulsiva, ele não teve apenas uma, ele teve 4 dias. Em 4 dias ele teve ao todo 28 crises convulsivas. Na última crise convulsiva que ele teve, eu bati o pé e falei para a médica, eu só saio desse hospital com o diagnóstico do que meu filho tem. E assim foi feito. A médica chegou para mim com o resultado do exame, meu filho desacordado em cima da maca. Olhou para mim e falou, mãe, a suspeita é que seu filho está com meningite. Vamos ter que fazer uma punção para fechar o diagnóstico. Nesse momento, o meu mundo se abriu. Eu lembro que levaram meu filho para a sala vermelha e não me deixaram entrar. Eu dobrei o meu joelho na porta da sala vermelha. Naquele momento, a única coisa que eu clamava para Deus era, Senhor, não leva meu filho de mim. Eu lembro que eu clamei isso por 3 vezes. E na terceira vez eu ouvi um brado no meu ouvido. Quem disse que ele é teu? Ele é meu. Eu não faço a obra pela metade. Entrega nas minhas mãos que o milagre eu vou fazer. Para uma mãe isso não é fácil. Porque ao mesmo tempo que eu podia entregar a vida do meu filho para Deus e ele podia curar e me devolver ele com vida, Deus podia curar e podia levar. Aos prantos eu falei, Senhor, faz a tua vontade e não faz a minha. Ele é filho da promessa. Eu te entrego ele nas tuas mãos. Eu terminei minha oração. A médica abriu a porta. A enfermeira correu com o líquido que tinham retirado dele. Passou-se 3 horas e 26 minutos, exatamente. O resultado veio. A médica residente entra no quarto que eu estava com o Victor, junto com a enfermeira que tinha coletado. Aos prantos, olha para mim e fala, mãe, o exame do Victor veio negativo.
O líquido que eu tirei dele era para nós estarmos levando ele para a UTI nesse exato momento. E ele não teria mais do que 24 horas de vida. Eu não sei o que aconteceu, mas o teste veio negativo. Eu olhei para ela, com toda certeza, na palavra que eu sigo, e eu disse: doutora, a certeza que a senhora não sabe, eu sei. Deus curou o meu filho. Ele é filho da promessa. Ele é aquele que eu olho todos os dias e falo: Senhor, obrigada. Porque além do Senhor ter feito o milagre em mim, o Senhor me deu um milagre para olhar todos os dias. O que eu quero dizer com isso? Eu orei muito. Eu clamei muito no meu quarto. Muitas e muitas e muitas noites. Assim como Ana orou e chorou para que Deus desse um filho a ela, eu também orei. E Deus me deu. E nesse dia eu entendi que a gente vai passar por luta, a gente vai passar por prova, a gente vai passar pelo deserto, mas a gente vai passar com a certeza que a vitória é nossa. Assim como o pastor Benedito falou na terça-feira, a gente tem a certeza e a convicção que por mais luta, mais dificuldade, a vitória já é nossa. Medo? Somos humanos. Jesus também teve medo. Mas ele sabia que ele ia vencer. E é assim que a gente tem que ser. A gente pode passar por luta, dificuldade, momentos e momentos. Mas a alegria, ela sempre irá permanecer. Então, eu queria deixar nesta noite uma meditação para vocês. Qual que é o momento mais difícil que você está passando? Ou que você já passou? Aquele momento que você pensa: Senhor, eu vou desistir de tudo, eu vou abrir mão de tudo. Não. Jesus olha para ti e fala: não, eu sou contigo. Eu não vou deixar você desanimar. Eu te segurarei quando você não tiver mais forças para caminhar. Porque esse é o Deus que a gente serve. Um Deus de amor. Um Deus de compaixão. Um Deus que toma as nossas dores. Então, quando você pensar que está difícil, olha para a cruz. Que lá vai estar a tua resposta. Aqui vai estar a tua melhor e a melhor de todas respostas. Então, é isso que eu quero deixar nessa noite. E, mais uma vez, agradecer a oportunidade de estar vindo falar um pouquinho da palavra de Deus. Porque não é fácil, eu sei, mas somos mais que vencedores. Amém?